Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Estou aproveitando essa manhã da sexta-feira, tempinho livre aqui no trabalho, acabei de chegar e vou aproveitar para fazer uma breve revisão do que nós trabalhamos na quinta-feira, quando iniciamos a série sobre as cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia, e trazer alguma coisa que talvez eu tenha deixado de fora. E aí eu vou estar sempre fazendo após o encontro das quintas, essa breve revisão, e colocá-lo no domingo para aqueles que desejarem, que não puderam participar ou que desejarem revisar ou pegar algum ponto novo que eu, porventura, possa ter ficado de fora. Os 3 primeiros versículos nos diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que ele viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então nós vimos, irmãos, que o livro de Apocalipse, inclusive o título do livro é a primeira palavra que aparece no texto, que é justamente a palavra Apocalipse, que significa revelação ou manifestação. Então, o livro de Apocalipse é o Apocalipse de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo. É isso que se trata esse livro, sobre a volta de Jesus Cristo, o retorno de Jesus, a vitória final, triunfal de Cristo e da sua igreja, mostrando aí o cumprimento de todo o plano de redenção que Deus desenhou para a humanidade. O livro de Apocalipse, nós comentamos que ele foi escrito num contexto de profunda perseguição à igreja. João, ele inclusive estava preso, seu irmão tinha sido martirizado, tinha sido morto. Seu irmão era o pastor da igreja de Jerusalém. E outros servos do Senhor conhecidos também tinham sido perseguidos, presos e assassinados. Então, João, naquele período ali que ele estava exilado na ilha de Patmos, ele então é levado em espírito, à presença do Senhor, e a ele é revelado as coisas que haveriam de suceder. Então esse anjo aí, que foi tipo o porta-voz de Jesus Cristo para ministrar a João as coisas que haveria de acontecer, não deve ter tido um trabalho fácil, porque João precisou compreender e depois escrever tudo o que ele viu. E o próprio apóstolo Paulo, em outra passagem, ele diz que as coisas que Deus preparou, para aqueles que o amam, que o servem, são coisas que nunca tinham subido à mente do homem, não é fruto da imaginação do homem, do coração do homem. E João, ele precisou, de alguma forma, traduzir aquilo que ele viu, que eram coisas extraordinárias, em palavras, para que a igreja pudesse ter uma noção do que se tratava. E a gente vê aqui mais uma vez, anjos servindo a igreja, como a palavra de Deus nos diz que um dos ministérios angelicais é servir a igreja, E nós estamos presenciando isso aqui. João, ele já escreve aqui nessa primeira passagem, a primeira bem-aventurança que se encontra no livro de Apocalipse. Nós não vamos estudar o livro todo de Apocalipse, apenas os 3 primeiros capítulos, mas nesse livro há 7 grandes bem-aventuranças para os crentes. E a primeira nós já encontramos aqui, que está no versículo 3, bem-aventurado, muito felizes, aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Naquele tempo, como não existia imprensa, e os livros como as cartas, o livro aqui de Apocalipse escrito à mão, nem todo mundo tinha um exemplar,
Então, essas cartas eram lidas nas congregações, nas igrejas, e nós hoje temos uma Bíblia, né, irmãos? Praticamente em toda casa tem uma Bíblia. Como nós somos abençoados nesse sentido. Qual o valor que você tem dado à palavra de Deus? Veja que naquele tempo, irmãos, eles não tinham, muitos crentes não tinham a palavra com eles, escrita, com acesso para que eles pudessem, em qualquer situação, ir lá e encontrar palavras de conforto. Eles tinham que estar com a palavra memorizada, né, guardada no coração, para se valer dessa palavra. E hoje nós temos a palavra. E você precisa conhecer a palavra. Você como crente, eu quero lhe dizer, você precisa ler toda a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Se você não conhece a Bíblia por inteiro, sempre vai estar incompleto o seu entendimento. Então procure ler a Bíblia inteira, né? Faça um programa de leitura das Escrituras, valorize a Bíblia que você tem em mãos, leia diariamente, se alimente dela diariamente. Então aqui está a primeira bem-aventurança, né? Que é aquele que guarda a palavra no seu coração. E nós já vimos isso no livro de Salmo, né? Que essa é uma das maneiras do crente se manter puro, manter sua vida santificada, guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor. Nesse finalzinho do versículo 3, irmãos, está aí também algo muito importante. Diz que porque o tempo está próximo. Muitas pessoas, né, inimigos da cruz de Cristo, têm acusado. Pedro mesmo já fala isso, que desde o tempo dele alguém já dizia, cadê a volta de Jesus? Não dizia que estava próxima e até agora nada. Já se passaram 2000 anos, né? E algumas pessoas têm se desiludido em relação a isso. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz que o tempo está próximo, que nós já vivemos nos últimos dias. Hebreus capítulo 1, versículo 1 já diz que nos últimos dias Deus tem nos falado através do seu Filho, a palavra viva de Deus, o Logo de Deus, o Verbo de Deus. Pedro também já, pelo Espírito Santo, ele repetiu a profecia lá de Joel, dizendo que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito, lá no livro de Atos, Pedro falando. E aqui João fala novamente, né, que o tempo está próximo. Se você tiver a oportunidade de estudar o livro de Apocalipse, você vai ver que Jesus diz que ele vem sem demora. Ele vem sem demora. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos, meus irmãos. Portanto, já faz, multiplique 2000, nós já estamos há 2000 anos, né? 2000 anos tem quantos dias? 365 dias cada ano. Multiplique 365 dias por 1000 anos e você saberá quanto tempo nós já temos. Esses 2000 anos também podem ser considerados 2 dias. Já tem 2 dias que o nosso Senhor foi e ele diz, volto sem demora. Jesus está voltando, ele está às portas, todos os sinais estão claros às nossas vistas e o mais importante deles para a volta de Jesus Cristo é que diz que o Evangelho seria pregado em toda a terra, em todas as nações, e assim o fim se cumpriria. Irmãos, eu não tenho dúvida de que o Evangelho já tem se propagado praticamente em todos os lugares do mundo. Através das ondas de rádio, principalmente, o Evangelho tem entrado em lugares onde tem sido proibido a entrada de missionários, mas através dos meios de comunicação, de ondas de satélites, através de rádio, o Evangelho tem alcançado os mais longínquos lugares do mundo. Então nós estamos às portas, né? Podemos dizer que nós estamos no fim dos últimos, nós estamos no final dos últimos dias. E esse livro foi nos dado para que nós pudéssemos estar nos preparando
para esses eventos, para a volta de Cristo. Esse livro veio para fortalecer a nossa fé, para aumentar a nossa confiança, né, para que a gente possa estar com os nossos olhos fixos nessa promessa do retorno de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. A gente vai dar continuidade, né, reforçando um pouquinho mais, e eu espero encontrá-los na próxima quinta-feira, onde nós vamos estar detalhando mais esses 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Que Deus nos abençoe.